É verdadeiramente assustador perceber como as coisas se repetem e ainda assim parece que o povo não aprende a lição. No dia de ontem, nós falamos sobre a decisão do ministro Fachin sobre os decretos relacionados a armas do presidente Jair Bolsonaro, deixando, portanto, a comunidade do tiro toda alvoroçada, preocupada sobre o que é seu direito e o que não é. Recebi aqui várias mensagens de pessoas perguntando agora se eles ainda podem andar com as suas armas, como é que vão ser, como é que vai ficar o porte de trânsito, né? Como é que vai ficar isso, como é que vai ficar aquilo e assim por diante. Ao mesmo tempo, você encontra uma série ali de ativistas que se candidatam fazendo aquele terrorismo, né? O pessoal chama eles de Greta do Tiro. O povo que faz terrorismo em torno do que acontece para angariar votos. Olha, a coisa toda tá muito ruim, mas se votar em mim, se você depositar uma graninha aqui na minha conta, quem sabe eu não possa fazer alguma coisa para ser o seu grande salvador. O presidente, ainda no dia de ontem, Jair Bolsonaro, disse que, se reeleito, ele vai dar um jeito na decisão do Fachin. E assim a sociedade toda continua, terceirizando as suas responsabilidades, abrindo mão, ainda que de forma relativa, das suas liberdades. Veja, se fosse a primeira vez que isso acontecesse, eu ficaria um pouco preocupado. O fato é que isso se repete vez após vez. As pessoas parecem não ter a compreensão, ou melhor, eu tenho certeza de que as pessoas não têm a compreensão de como a política funciona e de como esse arrebanhamento de pessoas ingênuas e aterrorizadas funciona a favor daqueles que têm interesses escusos. Ora, por 10 vezes no século XX, vale lembrar, restrições de acesso a armas precederam o democídio. Se você não se lembra o que é o democídio, se você não sabe o que é o democídio, vamos repisar. Democídio é o nome dado à morte feita pelo Estado, em nome do Estado, portanto, a morte feita legalmente. Existem várias pessoas que pretendem ou que defendem o estrito cumprimento da lei. É claro que ninguém em sã consciência quer ser um criminoso, quer ir de encontro à lei, né? Quer enfrentar aqui toda a força do Estado. É óbvio que não, até porque isso não é saudável, isso diminui muito a sua expectativa de vida. Porém, os absurdos são tantos que eu vi até um comentário hoje em rede social aqui de um sujeito que deu a entender que ele queria pedir autorização para protestar contra o STF. É como pedir para o STF para protestar contra o STF. Olha o tamanho da ingenuidade e a cabeça de semovente que tem o sujeito. Ora, retomando o raciocínio, no século XX, o democídio, ou seja, a morte orquestrada pelo Estado dentro da lei, foi precedido por 10 vezes por restrição de acesso às armas. E quando eu digo restrição de acesso às armas, eu não estou falando aqui de desarmamento, de gun ban, eu estou falando de pequenas modificações. De pouco em pouco, de grão em grão, a galinha enche o papo, como por exemplo, a necessidade de registro de armas. Há quem defenda ainda esta zona que é o registro de armas. Você vai encontrar na sua própria comunidade, eu tenho certeza, o sujeito que por falta de informação ou por má fé acredita aí que o registro seja importante para impedir que os ladrões cometam as suas atrocidades, que os bandidos tenham acesso às armas. É muita ingenuidade. O registro, por exemplo, foi usado ao longo do século XX para que as pessoas que tivessem armas fossem perseguidas dentro da lei pelos algozes, pelos funcionários, pelos bandidos na
na conotação verdadeira, moral e não legal, pelos bandidos a serviço de ditadores. Então eu já sei onde está o sujeito armado, eu organizo toda aquela força, e estou falando aqui das forças formais do Estado, os exércitos, as polícias, assim por diante, vão atrás do cidadão, para que o cidadão seja então perseguido, tenha as suas armas roubadas e seja morto, faça com ele o que ele quiser, já que agora ele está desarmado. Tudo isso começa, por exemplo, com o registro de armas. Pouco a pouco, é claro, as pessoas acabam autorizando que as suas armas sejam restritas, até que quando eles percebem, não há mais o que fazer. É o caso que a gente costuma falar do sapo na água quente. Se você joga o sapo na água fervendo, ele pula para fora. Mas se você coloca o sapo na água gelada e pouco a pouco você esquenta a água, o sapo acaba assado naquela água, cozido naquela água, mas não pula para fora dela. Ora, há muito tempo, nós falamos aqui no Instituto de Defesa sobre desobediência civil, coisa que também causou um alvoroço muito grande em boa parte da comunidade. Afinal de contas, o CAC é um sujeito cumpridor de leis. Como é possível falar sobre desobediência civil? Talvez, nesse momento, seja oportuno relembrar alguns conceitos importantes, como, por exemplo, sempre vai haver um ditador, não importa onde você esteja, quando você esteja, e, enfim, quem seja você. Sempre vai ter alguém que acredita ter o direito de regular a sua vida, seja em relação às armas, seja em relação à sua propriedade, seja em relação ao direito de ir e vir. Nós tivemos exemplos muito concretos disso durante a pandemia. Se você acha que essas pessoas existem apenas nos livros de história, veja o que aconteceu na pandemia com uma sucessão de desmandos que nunca tiveram nenhum respaldo legal. Ainda assim, essa legislação foi imposta pelas forças de segurança, pelos políticos e foi, inclusive, seguida por boa parte da população aterrorizada, com medo do vírus ou com medo do Estado. Não muito distante disso está as armas. Os ditadores, os déspotas, apenas têm o poder a que lhes é atribuído por aqueles que obedecem, que os obedecem. Portanto, imagina só se alguém falasse para vocês: fulano, você, a sociedade brasileira, não pode mais ter armas. E o cidadão brasileiro simplesmente ignorasse essa coisa toda. Válido para o cidadão, para as polícias, para as pessoas que compreendem como é grave um atentado desse. Aquele cara que antes era um ditador poderoso passaria a ser exclusivamente um maluco gritando na praça. Pois bem, pensem a respeito disto. Essa história toda de decreto para cá, decreto para lá sempre existiu e sempre existirá. Pessoas de má fé sempre vão utilizar o seu medo para conquistarem aquilo que elas querem, seja o seu voto, seja o seu dinheiro. Mas em última análise, deve ser você o responsável por defender ou abrir mão da sua liberdade. Seja responsável pelos seus atos. Um abraço.